Olá, o programa Jovem Aprendiz foi criado para incentivar micro e pequenas empresas a contratarem adolescentes e jovens. No Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre os impactos desse programa. E para essa conversa eu recebo Elaine Bancalá, que é gerente de aprendizagem do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Seja bem-vinda. Olá, muito prazer estar aqui com vocês para falarmos um pouquinho sobre o programa de aprendizagem no nosso país e sobretudo aqui no estado de São Paulo. É um prazer. Obrigada. Também tenho aqui nos nossos estúdios Emerson Amaral de Souza, que é orientador pedagógico do SBET de São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer e um privilégio falar sobre essa política pública que é tão necessária para o nosso país. Para começar, vamos falar um pouquinho dessas entidades que vocês representam, Perfeito. Porque elas são ali, tipo, caminho para esses jovens e adolescentes encontrarem, fazerem essa conexão entre o emprego. Primeiro, Elaine. Bom, o Centro de Integração Empresa-Escola é uma instituição não governamental, privada, de direito privado, que está há mais de 60 anos no mercado. E nós trabalhamos em prol da inserção do jovem e do adolescente no mundo do trabalho. Então, o programa de aprendizagem, o programa de estágio são grandes possibilidades de entrada desse adolescente, desse jovem no mercado. Nós trabalhamos incentivando empresas a contratarem esses jovens, abrirem as suas portas para efetivamente oferecer uma oportunidade para esse jovem que no início não sabe muito bem por onde começar, ainda não tem suas competências desenvolvidas, ainda está perdido, não escolheu uma carreira. Então, esses programas entram de maneira protegida e essencial para que eles façam esse percurso de uma maneira muito agregadora e que eles consigam percorrer esse caminho da melhor maneira possível, aproveitando todas essas oportunidades. E as empresas também, né, que conseguem ali oxigenar o seu quadro de colaboradores, aproveitar das ideias que eles trazem, né, esse frescor da juventude. Então o CIE tem muito orgulho, né, e é em função deles e para eles e com eles que a gente trabalha todos os dias. E Emerson, conta um pouquinho para a gente do SBET, que é o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento. Sim, o SBET está há mais de 50 anos no mercado, né? Eu acredito muito que o grande papel, o grande diferencial nosso é realmente ser um potencializador de talentos. Conforme a nossa colega comentou, o jovem hoje ele se encontra em várias questões, várias vulnerabilidades, né? E faz parte da política pública, faz parte do SBET, realmente ser esse espaço seguro para desenvolver talentos, com base na capacitação teórica, desenvolvendo habilidades técnicas, as formadas hard skills e também naquilo que vai ganhar o jogo, que são as power skills. Alguns educadores utilizam o termo soft skills, habilidades comportamentais, mas hoje algumas pessoas, inclusive eu, prefiro utilizar power skills, aquilo que o jovem, as pessoas desenvolvem como competências comportamentais, visto que nós estamos no cenário pós-pandêmico, nós temos jovens cada vez mais ansiosos, depressivos, porque é um recorte social nosso mesmo, né? E o quesito educação, ele engloba tudo isso, ofertar para o nosso jovem, para o nosso estagiário, potencialidades de desenvolvimento, passando por um lugar que tem uma estrutura adequada realmente para criar horizontes, expandir horizontes. Até, Elaine, você comentou sobre o jovem aprendiz e o estágio. Qual a diferença? Bom, o Jovem Aprendiz é um programa que tem a base na CLT. Então, o jovem de 14 a 24 anos incompleto, ele pode ser um candidato e um jovem aprendiz. Então, ele tem todos os seus direitos garantidos em relação ao fundo de garantia, ao INSS, seu salário. E ele tem, juntamente com aquele ambiente corporativo que a gente chama de capacitação prática, uma capacitação teórica. Então, ele tem horas dedicadas para o estudo. É um programa que tem essa concomitância, né, do que ele vive no ambiente corporativo para o que ele vive lá dentro da capacitação com instrutores, com formações específicas, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, para orientá-lo nessa jornada. Então, esse é o programa de aprendizagem. Já o programa de estágio, ele está muito voltado para a questão educacional. Então, ele auxilia o jovem estudante, alunos de ensino médio ou nível superior, a colocar em prática aquilo que eles estão estudando. Ele tem uma legislação específica do estágio, tem um termo de compromisso de estágio, onde a gente define ali início e término desse contrato e todas as atividades que ele vai cumprir dentro da empresa. E o programa de estágio, ele é supervisionado pela instituição de ensino.
Ela que decide o que pode, o que não pode, a partir de que ano, o semestre ele pode fazer esse estágio, considerando ali o lugar e o momento que ele está nos seus estudos. Então, são 2 programas essenciais. E a gente, no CIE, comenta que o ideal é que um jovem comece aos 14 anos, sendo aprendiz, né, tendo essa experiência. Depois a gente luta muito e incentiva muito para que eles continuem ali estudando, terminem o seu ensino médio, ingressem no ensino superior e aí se tornem um estagiário, né? Já tem ali uma escolha profissional, a sua carreira e quem sabe seja um gestor que contrate aprendizes, estagiários. É assim que a gente faz um círculo virtuoso, né? Onde os 2 programas se conversam, se complementam e a gente ajuda a empresa a contratar seus novos talentos, a comunidade que se beneficia de um jovem, né, que está longe de caminhos ruins, né, de criminalidade ou de realmente parar os seus estudos, porque o programa de aprendizagem ou de estágio, uma das principais vantagens que ele tem é o combate da evasão escolar. Para ele ser e continuar aprendiz, ele precisa estar fazendo ensino médio, ele não pode interromper. E para ser estagiário, tem que estar estudando. Então, assim, é um incentivo muito grande para que ele trabalhe, mas não abra mão da sua formação, dos seus estudos e assim ele consiga ter patamares de trabalho melhores, uma melhor renda, né, no futuro, um melhor salário, enfim, que ele tenha as melhores condições para ser um grande profissional. Emerson, até fala um pouco da diferença em relação ao jovem aprendiz estagiário com um empregado convencional. Porque se a gente pensa jovem aprendiz, está no momento de aprendizagem, o estágio também é um momento de aprender, mas em alguns lugares essas funções elas são colocadas até como um emprego mesmo, e são cobrados, eles são cobrados. Mas isso não pode. Me conta essa diferença. Eu acho que a grande diferença é esse olhar mais educativo e mais voltado ao social, por ser uma política pública, né? Quando nós estamos realmente no CLT convencional, a gente já estamos aptos ao mundo do trabalho, nós temos as nossas atribuições. O aprendiz, ele realmente é acompanhado em todo momento do programa. Ele é acompanhado pela equipe pedagógica, pelo serviço social, pelo serviço de psicologia, porque faz parte da política pública. Então, o jovem aprendiz, ele nunca pode ficar sozinho sem um gestor. Esse gestor, tanto da empresa quanto dentro da unidade formativa, que são os instrutores, são todo o corpo docente que ajuda a desenvolver o resultado, né? Mas o grande diferencial é esse mesmo, que o jovem ele ainda está no momento de preparação, um momento de orientação, um momento de um espaço seguro que ele pode realmente desenvolver suas habilidades. E eu também volto a esse olhar um pouco com a minha trajetória, porque eu, Emerson, quando eu comecei a trabalhar de forma registrada, eu tinha 16 anos, hoje eu sou um homem que tenho 39 anos, mas eu não tive esse espaço. Esse espaço assim de desenvolvimento. Eu aprendi, vamos dizer assim, que no dia a dia, por meio das minhas experiências, né? Eu falo muito em capacitação, porque antes de eu ser orientador, eu me coloco sempre como um educador, né? E eu falo assim para os meus jovens que eu converso, quando eu estou em sala de capacitação, que é um espaço de privilégio, que é um espaço assim que é um espaço de troca, de aprendizado, que é um espaço realmente de desenvolvimento mesmo. Então, eu acredito que o grande diferencial é isso mesmo, é o acompanhamento que eles têm, uma pessoa para falar sobre inteligência emocional, falar sobre postura, falar para os desafios, falar sobre competências para o futuro mesmo, para quando ele realmente termine o programa de aprendizagem, vá para outros desafios, ele se sinta melhor preparado. E lembrando que a nível Brasil é importante essa preparação também, em todos os campos. Acho que assim como você, né, todos nós aqui não tínhamos, né, não tivemos essa orientação antes de entrar no mercado de trabalho. E envolve muita coisa, envolve postura, envolve saber se colocar ou não em algumas situações. Isso é conversado com eles? Hoje, eles já chegam... Qual a diferença, até, de quem chega no mercado, que vocês percebem? Chega no mercado preparado com tudo aquilo que vocês oferecem para eles, mas aquele que não, que simplesmente conseguiu a vaga e foi trabalhar. Quando ele inicia por um programa, ele tem todo um suporte desses profissionais, né? Então, ele tem ali numa sala de capacitação a chance de simular uma comunicação, como participar de uma reunião, até coisas simples, né? Eu cheguei na empresa, hoje é meu primeiro dia, com quem que eu falo, como que eu me informo, né? Como que eu me comporto, até onde eu posso ir. Questões que envolvem assiduidade, pontualidade, para profissionais é muito simples,
Para um jovem aprendiz é tudo muito novo. Alguns confundem até o ambiente corporativo com o ambiente escolar, né? Então, essa capacitação que é proporcionada para ele é debatida entre os próprios jovens, com o próprio instrutor. Então, estudo de caso, situações que normalmente eles vão vivenciar. Então, o jovem, quando vai para uma empresa, ele já tem ali boa parte das informações, tanto da parte comportamental, dessa comunicação, desse relacionamento interpessoal, como da parte técnica. Então, o jovem hoje, ele é muito conectado. Quando a gente fala de celular, quando a gente fala de entretenimento, mas no mundo do trabalho as coisas são um pouco diferentes. Então, o jovem não sabe como enviar um e-mail, não sabe como utilizar as ferramentas editores de textos, planilhas, apresentações. Então, nós temos ali no começo do contrato, primeiro que ele já não vai direto para a empresa, ele vem primeiro para a entidade capacitadora, ele tem ali uma capacitação inicial. Então, ali ele já recebe algumas informações, algumas situações de simulação ele já vivenciou, algumas ferramentas, então ele se sente mais seguro também, mais preparado para conversar, né? E depois, com a troca entre o ambiente prático e o teórico, ele traz as suas angústias, as suas dúvidas. Quando ele não tem essa oportunidade, como é que ele se vira com isso? Muitos desistem, muitos encontram um ambiente que parece hostil para ele, né, de indiferença, porque ele não tem esse apoio. Se ele encontra um gestor que tem essa habilidade da conversa, a paciência, de orientação, sem o programa ele caminha com alguma dificuldade, mas ele caminha. Mas se ele encontra um gestor muito atarefado, com muitos compromissos, com muitas preocupações, isso é muito difícil para ele. Então, o programa de aprendizagem, se eu tivesse conhecido na minha época, eu acho que eu teria galgado muito mais degraus em menor tempo e de uma maneira mais tranquila, né? Sabendo com quem poderia contar. Eu comecei como estagiária, que também foi excelente, mas eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu consegui um curso técnico na área de secretariado, então meu estágio estava voltado para isso, foi na própria entidade onde eu atuo, então ali eu conheci pessoas que estavam do outro lado, nas mesmas angústias que eu enfrentei, em busca de uma oportunidade, em busca de alguém que abrisse essas portas, porque a primeira oportunidade, ele encontra uma série de requisitos que ele não tem condição de ter. Então, assim, precisa ter experiência. Como se é a minha primeira oportunidade? Aí, quando você pensa que vai conseguir... não, mas você tem que ter 18 anos. Mas como é que você pula dos 14 para os 18? Né? Numa noite ou numa semana? Não tem como. Então, assim, são coisas que o jovem não consegue. E quando a gente fala do programa de aprendizagem, esses requisitos não existem. Né? Basta ele ter boa vontade, querer estudar, procurar uma das nossas entidades, né, e ouvir todas as orientações, né, se colocar ali à disposição, se ficar livre, né, para falar o que ele quer, colocar suas questões, trocar com o gestor da empresa ou na entidade. Então, tudo isso proporciona para ele a melhor condição dentro de um espaço protegido e orientado para que ele seja bem-sucedido. E até esses jovens e adolescentes, eles são acompanhados durante um tempo ainda pela instituição, assim como a Elaine comentou, tem as angústias, tem as decepções, tem os medos, né? Às vezes a empresa nem sempre vai receber tão bem, ou aquele funcionário sênior não consegue se adaptar àquele adolescente. Eles trazem essas demandas para vocês? Como funciona? Eles trazem, e são alguns aspectos que é importante ressaltar. O primeiro, que é o nível de maturidade que eles vão construindo no decorrer do programa, né? Temos, vou dar um exemplo, um jovem que hoje está numa carga horária de um ano e 3 meses, né? Eu sempre percebo que quando o jovem começa no primeiro mês, ele foi acompanhado, teve os encontros iniciais, formativos, postura profissional, e quando vai chegando na metade do programa, nos 4 meses, 5 meses, quando a gente vai conversar novamente com o jovem, como está sendo isso, eu já percebo uma mudança de maturidade da pessoa, até como ela nem vai reagir, como ela vai corresponder a esses desafios
esses desafios profissionais, porque são desafios que todos nós passamos, né? E a outra questão também realmente do acompanhamento, né? Que tem o serviço social, temos também os parceiros da psicologia, que ajuda também nessas questões de ansiedade, de angústia, das atividades que são abordadas durante a capacitação, que realmente é para isso, é para potencializar o espaço seguro mesmo, né? Mas eu acredito muito que o nível de maturidade é muito importante. Eu pergunto para os jovens, o que mudou para você dentro do seu dia a dia? O que você consegue já compreender e internalizar no seu processo? Tem jovens que me falam um nível de maturidade. Hoje, antes eu nunca tive o meu dinheiro próprio, hoje eu já consigo administrar. Hoje eu tenho uma escala de horário, uma organização, até para eu dar conta da escola, da faculdade, do curso técnico. Então é importante esse nível de maturidade e esse acompanhamento também, lógico, com outros profissionais. Eu acho muito interessante isso, quando o jovem ele tem uma autoconsciência disso. Porque temos a política pública, temos os nossos profissionais, temos a nossa disposição, e é importante que o jovem internalize isso para ele. A autoconsciência, quando acabar o programa de aprendizagem, por N fatores, ele pode ter sido efetivado ou não, ou ele gostou da oportunidade ou não teve a vaga, porque acontece muito isso. Mas ele pode, de alguma forma, construir, alavancar isso para a carreira dele. No RH a gente fala muito sobre emprego trampolim, né? Ele projeta alguma coisa, essa experiência ajuda ele a se alavancar para outras possibilidades. E a partir de que momento é possível entender que aquele adolescente ali, jovem, 14 anos, está pronto para ser enviado para uma empresa? Muitos deles, eu acho que às vezes nem um ônibus sabia tomar sozinho. Como que faz? É tudo novo para ele, né? Um outro ambiente, uma outra experiência. Então, normalmente as mães acompanham, né? A própria pessoa ali que ofereceu a vaga já dá orientações. Olha, você vai pegar o ônibus tal, vai descer em tal lugar e você tem que olhar o percurso, quanto tempo dura, para que você não se atrase. Então, tudo isso a gente vai formando essa pessoa não só para um mundo do trabalho, mas para a vida em sociedade, um indivíduo autônomo, né, protagonista, que tem condições de fazer a sua própria escolha. E realmente eles são muito jovens, né? Eles estão ali, onde estou, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, né? Posso sentar no fundo? Então são questões que eles trazem e a gente auxilia nesse processo, né? De você é um estudante, você é um jovem, mas pode tanta coisa, você tem tantas possibilidades. E é isso que a gente vai despertando. A gente encontra muitas vezes, Priscila, jovens que não se permitem nem sonhar, né? Que já estão assim numa situação de vulnerabilidade tão alta que eles acham que não é para eles, que não vai conseguir. Então, tem um trabalho de motivação, de despertar a curiosidade desse jovem para esse lugar, né? Não, eu sou jovem, eu posso continuar os meus estudos, eu posso sim ter o meu salário. Por outro lado, nós encontramos jovens que a família depende daquela remuneração. Nós temos situações em que ele é a maior renda daquela casa. Então, ele tem uma responsabilidade já imensa, tão jovem, né? Então, ali a gente já combate também o trabalho infantil, né? Então, tem muitos jovens, muitas crianças fazendo um trabalho informal, perigoso, inadequado, totalmente irregular, né? E o programa de aprendizagem dá essa segurança para todo mundo. E, por outro lado, a gente tem pequenas empresas, microempresas, que o proprietário precisa de uma ajuda, ele precisa de alguém, ele sozinho não dá conta, às vezes tem um jovem ali no mesmo bairro, da comunidade. Então, veja, abre-se possibilidades para que todo mundo ganhe. O pequeno empreendedor, empresário, o jovem daquela região que ainda não sabe como, né, se comportar e o que fazer, e a empresa que recebe um jovem que é a geração Z, que está consumindo, que tem ali o seu primeiro salário. Então, dentro da aprendizagem, ele também recebe uma orientação sobre educação financeira. O que eu faço com isso? Porque às vezes é tão novinho que quer comprar de doce, ou quer comprar o iPhone, pagar em não sei quantas prestações, e vai comprometer todo o orçamento. Então, tudo isso está dentro do programa de aprendizagem. É por isso que é tão importante começar dessa maneira, porque sozinho ele vai se deparar com essas situações e a chance de fazer uma escolha equivocada
e ter problemas futuros é muito grande, né? Ou desistir, né, de um futuro profissional. De repente ele experimenta uma área em que não se saiu bem, não é para ele, né, não está de acordo com o perfil, ele fala, não, eu não posso trabalhar, não é para mim, vou voltar a vender bala no farol. Né, eu vou lá que lá eu ganho mais. Ou numa situação de criminalidade, olha, se eu fizer essa atividade eu vou ganhar mais do que se eu ficar um mês. Se a gente não consegue resgatar esse jovem nesse momento, depois que ele já está nesse sistema, é mais difícil, compromete mais, né? O desenvolvimento desse adolescente, desse jovem. Então, todo esse processo, ele é fundamental para que ele realmente consiga ser uma pessoa produtiva, se sinta protagonista da sua vida, que tenha uma vida autônoma, e a família também é muito amparada, né? Nas entidades onde trabalhamos, eu brinco que a gente forma o aprendiz mais ou menos, porque ali tem esse jovem que precisa, essa empresa que dá essa oportunidade, é realmente que abre suas portas, e nós temos a família que às vezes, nossa, onde meu filho está indo? Para onde vocês estão mandando? O que ele vai fazer lá? Então, a gente tem ali um amparo, conversando com essas famílias para falar dos direitos e deveres, qual o documento que está assinando, quando começa, quando termina, quais são as condições dessa oportunidade. E o gestor, quando você mencionar o gestor que não tem paciência, a gente também prepara esse gestor, né? Então, olha, o seu aprendiz, ele é um jovem, ele vai receber esses conteúdos, né? O que você pode cobrar dele e deve cobrar? Afinal de contas, o mundo corporativo tem responsabilidades, mas até onde ir? Como fazer isso? Então, às vezes o jovem está faltando, está atrasando, acontece alguma... Opa, conta com a gente, vamos conversar. Né? A gente conversa com o jovem, conversa com o gestor. Se é uma questão que envolve saúde mental ou necessidades básicas, assistência social é envolvida. Então, veja, é muita gente em volta para que não dê certo. Não tem como não dar certo, né? Com tudo isso, uma política pública tão importante, que hoje emprega mais de 500 mil jovens, é algo muito, muito impactante para o Brasil como um todo. E a Elaine, ela trouxe um outro aspecto muito importante também do acompanhamento para a empresa, né? Que muitas vezes é aquele comerciante do bairro ou aquela pessoa que está na função não sabe muito da legislação. E as entidades formadoras têm esse serviço também de orientação para a empresa, porque ninguém quer jogar contra, todo mundo quer jogar junto, orientando, auxiliando, explicando sobre o CBO, que é a classificação do que o jovem pode fazer em contrato, até para o jovem ficar em risco e realmente ele seja produtivo, ele aprenda também, ele se desenvolva também. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais perguntas sobre esse assunto e tenho certeza que quem está em casa também. A gente já volta. Estamos de volta com a LESP em Pauta, falando hoje sobre o programa Jovem Aprendiz. Aqui nos nossos estúdios eu tenho Elaine Bancalá, que é gerente de aprendizagem do CIEE, e também Emerson Amaral de Souza, orientador pedagógico do ISBET de São Paulo. Bom, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, Elaine, sobre a questão da jornada de trabalho desse jovem e o que implica nessa jornada. O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer? Vamos lá. O jovem, ele precisa ter tempo para o estudo e para o trabalho, né? Para essa experiência no mundo corporativo. Então, o jovem, ele normalmente tem uma jornada de 4 a 6 horas. Ele até pode ter uma jornada de 8 horas, desde que nessa jornada 2 horas seja para curso, capacitação teórica. Ele não pode ter horas extras, ele não pode fazer compensações, ele não pode fazer nenhum tipo de situação que avance o contrato, que estenda esse dia. Ai, hoje foi difícil, eu preciso desse jovem. Não pode. Ele tem que cumprir essa carga horária justamente porque ele está em formação, como o Emerson bem falou. Então, todo esse processo da carga horária, ele é calculado minimamente.
Então, quando um contrato de aprendizagem ele é emitido, existe lá uma carga horária especificada para aquele curso, para aquela área, para aquela faixa etária do aprendiz, porque nós temos cursos para menores e maiores de 18 anos. Então, ele recebe ali, tanto ele quanto a empresa, um calendário mesmo. Então, tem lá quais são os dias que ele vai para a capacitação teórica, quais são os dias que ele vai para a capacitação prática, ou seja, ele fica na empresa, e os horários que ele precisa cumprir. É um contrato especial, porque ele tem dia para começar e tem dia para terminar. Pelo menos essa condição de aprendizagem. É óbvio que nós esperamos que ele consiga ser efetivado, que ele realmente seja inserido através do programa, mas na aprendizagem nós temos essas características. Efetivado só pode depois dos 18? Ele pode ser efetivado antes. Dependendo da área, da atividade que ele vai fazer, ele pode. E quais áreas que esse jovem aprendiz pode atuar, Emerson? Ele pode trabalhar tanto desde o administrativo, comércio, bancário, call center, alguns cursos também oferecem uma Garef também. Então tem uma gama de áreas que ele possa trabalhar, mas cada área ela tem um CBO específico e as atividades fins. Um exemplo, o administrativo, ele pode trabalhar departamento pessoal, atendimento ao público, operações administrativas. Então, cada contrato ele tem uma especificidade realmente para garantir a aprendizagem do jovem aprendiz, para que ele realmente ele dentro do programa, dentro das atividades práticas na empresa, ele se desenvolva dentro daquele CBO, dentro daquele contrato de aprendizagem. Hoje, a gente até falou sobre isso no primeiro bloco, eles são muito conectados. Então, hoje as empresas também precisam dessa conexão. Um jovem que cria ali as redes sociais, cuida de uma rede social, ele pode ser considerado um jovem aprendiz ou pode ser olhado como um prestador de serviço? Dá para confundir essa função? Ele pode ser um jovem aprendiz nessa área, sem sombra de dúvida. Inclusive, nós estamos com um novo curso lá no CIE, que é para formar cientista de dados. Estou ansiosíssima, porque é uma área de tecnologia, é uma área que eu acho que eles vão se sair muito bem, porque como eles estão sempre conectados, muito ligados em tudo que está acontecendo em redes sociais, eles podem trazer esse know-how de uma vida pessoal para dentro do mundo corporativo e no final das contas eles acabam nos ensinando, né? Ensinam a entidade, a própria empresa. Então em mídias sociais eles podem trabalhar assim. Essa parte administrativa é muito interessante porque ela cabe em qualquer área. Mas a gente tem muitas áreas que o aprendiz pode ficar na atividade fim. Então, nós temos curso lá do agronegócio, né, na indústria da carne, no campo, curso de mecanização agrícola, né, para jovens, e eles acabam conhecendo novas profissões. Quando a gente tem um curso, por exemplo, que envolve mais de uma CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, então ele tem ali um grupo de CBOs em que ele pode atuar. E a empresa é orientada, inclusive, a deixá-lo um pouco em cada área. Então, ele começa numa determinada atividade, depois ele vai para uma outra, ele começa a transitar em várias áreas e departamentos da empresa, e aí a possibilidade de uma efetivação e de uma escolha mais assertiva da carreira dele, ela fica mais fácil de acontecer. Então, eu falo que o jovem aprendiz ele pode atuar praticamente em todos os segmentos. O que a gente precisa é verificar quais são essas atividades, porque nós temos atividades proibidas para menores de 18 anos, né? A famosa lista TIP, que a gente chama, que são atividades que o menor de 18 anos não pode fazer. São atividades que envolvem periculosidade, ou são penosas, ou são atividades noturnas, né? Então, tomando esses cuidados em relação à faixa etária e à área em que ele está atuando, utilizando EPIs, né? Porque não é só o profissional CLT, padrão, que precisa utilizar de todos os recursos e proteção. O aprendiz igualmente, né? Aliás, ele merece até mais atenção porque é novo, está começando. Então, todas essas orientações, elas são desenvolvidas dentro do curso em paralelo, em conjunto com as empresas que contratam. Até a Elaine comentou, Emerson, sobre esses cursos que são mais específicos, né, profissionalmente. Como que funciona também na SBET e quais os cursos ali que são gerais, né? Eu acredito que vocês deem ali formação, por exemplo, como se portar numa entrevista, no dia a dia da empresa, então aquela coisa comportamental, mas também tem as coisas técnicas?
respondendo a pergunta, o jovem, ele é um aprendiz, né? A diferença do prestador de serviço. O prestador, ele já está preparado para realizar aquela atividade, né? O jovem, ele pode, realmente, deve fazer o job rotation, passar por várias áreas da empresa, setores dentro da classificação dos CBOs, mas é importante sempre ser acompanhado em todo momento, né? E um exemplo, o jovem do call center, por exemplo, né? Dentro do call center tem várias atividades, tem a atividade do recebimento, da cobrança, pode ser que ele não faça a venda. O jovem que é do setor bancário, o jovem geralmente é um jovem de 18 anos, que vai trabalhar com dinheiro, informações, vai trabalhar muito com informações do cliente, por isso que tem essas especificidades da contratação. E dentro do programa, dentro do que é ofertado, realmente são assuntos, são temas que são transversais para o ser humano, para a cidadania, para a formação desse perfil profissional. Agora vamos falar sobre a integração desses jovens e adolescentes, né? No primeiro momento, a questão do comportamento, porque a gente sabe que às vezes o adolescente fala sem pensar, e daí quando você vê já soltou, mas está no ambiente corporativo, já é diferente. Ou chegou naquele dia muito animado e brincando e falando alto. Como lidar com isso também? E como vocês orientam as empresas, os empresários a lidarem com isso também? Porque imagina o jovem chegar todo animado, vai lá e toma já um corte, né? Uma bronca. Aquilo pode comprometer, inclusive, o desenvolvimento dele naquele lugar. Sem dúvida. A capacitação teórica, ela é encarada como um dia de trabalho. Então, os atrasos não podem ocorrer, as ausências não podem ocorrer, ele precisa usar o uniforme, ele precisa pedir para falar, ele precisa respeitar a diversidade, né? As salas de capacitação, elas são muito diversas. Então, nós temos pessoas com deficiência, nós temos pessoas de todas as faixas etárias. Então, só tem meninos de 14 a 24 anos e eles precisam se relacionar. Então, durante a capacitação, as simulações, os estudos de caso já são para que eles saibam como se comportar dependendo da situação. Mas o que a gente encontra de mais comum, Priscila, são jovens muito tímidos. Jovens que têm uma comunicação com muita dificuldade, porque hoje eles estão mais voltados para a conexão e eles estão teclando. Sim. Quando a questão é oratória, a verbalização, as próprias relações, eles têm muita timidez. Então, quando eles desenvolvem um trabalho em grupo, que precisa fazer uma apresentação corporativa, por exemplo, no começo do programa, como o Emerson falou, eles não querem falar na frente, não, mas eu tenho vergonha, mas como é que eu vou falar? E aí, não, vamos lá, começa, né? E aí um colega ajuda, o outro ajuda, e com isso ele vai ganhando a segurança, porque na maioria das vezes é uma falta de segurança mesmo, é um receio do novo, é um medo de decepcionar ou causar uma frustração. E, por outro lado, as empresas, por isso que elas são constantemente orientadas, né? Porque, normalmente, a gente encontra um gestor ou outro, eu não vou dizer que a maioria, ainda bem que não é, mas algum gestor fala, não, ele veio, ontem ele faltou, não quero mais ele aqui, amanhã não quero que ele apareça aqui. Então, há um trabalho, né, de orientação para essa empresa, olha, ele é um aprendiz, ele precisa te ouvir, é tão importante o que você vai falar para ele. Porque para ele pode parecer um ambiente escolar ou a casa dele, um passeio que ele faz, mas você, gestor, é uma pessoa que inspira, que vai dar orientação. Então, dizer para ele, é muito importante que você venha, é muito importante que você chegue no horário, porque se você não chega, acontece isso, isso e isso. E quando ele vem para a capacitação, a gente reforça o que já foi dito, né? Ou essa conversa é entre o gestor, o aprendiz e a entidade. Então, é todo um processo que acontece, por isso que eu falei que a gente forma o aprendiz e o gestor também, para que ele perceba essa evolução e para que ele forneça esse feedback constante, para que ele não tenha receio de conversar com o aprendiz e orientá-lo, porque é o que ele mais precisa. O jovem precisa de orientação, mesmo quando ele chega muito cheio de ideias, ele tem que saber qual canal, né, para se expressar, a maneira como ele vai se expressar. Normalmente fala, olha, normalmente não é o que você fala, é o como você fala. Então,
escreva um e-mail, utilize o chat, peça um tempo para o seu gestor para conversar com ele, mas não deixe de colocar as suas informações, as suas sugestões, porque normalmente eles são muito espontâneos. E às vezes, quase sempre eu diria, eles descobrem a solução para os problemas muito rapidamente, porque eles não têm amarras, né, assim, do mundo corporativo, não têm vícios de trabalho, eles estão em formação. Então, se por um lado, em alguns momentos eles não sabem como se comportar, por outro, eles trazem a espontaneidade, a simplicidade, né? Uma questão mais prática para solucionar um problema que às vezes parece muito grande dentro do ambiente corporativo. E até essa questão de ser um mentor mesmo, isso é passado para os gestores, porque, claro, existem chefes e chefes, gestores e gestores, líderes e líderes, mas tem aquele que vai marcar a vida de uma pessoa. Pode marcar negativamente, mas pode marcar positivamente e ser ali uma grande inspiração. Isso é passado para eles também, porque eu acho que o adolescente, principalmente o adolescente, parece que tem aquele encanto, né? E fica uma impressão de realmente marcar. Se for ruim e marca, mas também se for bom, abrir uma janela de possibilidades, né? Sim, principalmente quando está começando a carreira, buscando possibilidades, né? Quando o jovem ele encontra esse gestor com esse olhar um pouco mais social, mais educativo, mais formativo, é a grande virada, né? Mas também, em alguns momentos não vamos encontrar esses gestores. Por isso que a política pública, as entidades formadoras, faz essa conversa sempre, é sempre acompanhado. Por quê? Quem é o nosso jovem? E por que nós estamos trabalhando? É o nosso jovem, muitas vezes é aquele jovem de vulnerabilidade, é aquele jovem que está aprendendo. Antigamente, a Elaine falou uma coisa que me tocou muito no começo da fala dela agora, que antigamente quem era o melhor profissional? Era aquele profissional da oratória. Né? Hoje em dia não, nós sabemos assim, que em todo momento da vida há necessidade da comunicação assertiva, né? Hoje nós sabemos que existem perfis comportamentais que aquela pessoa pode ser um pouco mais comunicativa, mais executora, pessoas que serão mais analistas, mais planejadoras, e cada pessoa vai se encontrar nas suas atividades, mas em todo momento eu preciso me comunicar. Por exemplo, o jovem, ele pode ser um pouco mais tímido, ele vai participar de trilhas, trilhas de acompanhamento, vai participar de apresentações, seminários, atividades, né? Só que ele vai se encontrar, vai buscar a voz dele. Então, em algum momento, quando ele estiver na reunião, quando ele estiver no trabalho dele, ele vai também colocar a voz dele, ele vai também colocar algo importante para ele. E isso vai ajudar ele até na formação dele prática, porque ele vai conseguir, com o seu gestor, criar conexão. Pode ser que no começo ele fique mais tímido, e muitas vezes acontece isso mesmo, porque é um mundo novo. Mas o acompanhamento do programa é importante para isso. O jovem ele vai se experimentar, o gestor também vai ser orientado e nós vamos conversar, porque acredito que o intuito de todo mundo é realmente desenvolver o jovem. Que ele realmente esteja no programa, que ele vá para estágio, que ele vire gestor, que ele tenha uma vida boa e digna. Como lidar com essa geração, que é uma geração mais imediatista, né? Que a gente vê que tem muitos que não gostou do emprego, simplesmente vira as costas e vai embora, não gostei do meu chefe. A gente vem de uma outra geração que, tipo, eu preciso aguentar, eu preciso engolir sapo. E parece que mudou meio que para o extremo. Como lidar, também ensiná-los que nem tudo vai dar certo sempre, que a gente, seria ótimo, né, se fosse assim, mas a gente tem muitas frustrações ao longo da vida, né? A gente encontra, assim, os perfis mais imediatistas dessa geração, mas a capacitação e o processo ensina que também essa situação de não se encontrar, de querer algo mais rápido, também é um aprendizado. E que é um passo de cada vez, né? Não dá para começar, dormir, aprendiz e acordar diretor. Ele precisa galgar alguns degraus, ele precisa conhecer algumas informações, ele precisa conhecer aquele negócio. E como a sala de capacitação, o ambiente de aprendizagem ele é muito diverso, ele encontra outros perfis. Então, ele encontra um jovem que acabou de ingressar na universidade, que começou há um ano o contrato e que ingressou na universidade, essas trocas entre os aprendizes são muito importantes. O próprio instrutor, né,
né, que fala de outros aprendizes, de outras situações, e isso vai acalmando, porque isso tem um pouco de ansiedade também, de querer os resultados muito rápidos, né? Então, esse processo, ele é realmente construído. E eu acredito que as pessoas que nós estamos recebendo já estão mudando um pouco esse perfil do imediatismo, sabe? Ansiedade, sim. Mas um resultado imediato, acho que a pandemia deu uma brecada nisso e as pessoas estão sentindo uma insegurança que estão fazendo com que, não, primeiro eu preciso plantar, primeiro eu preciso conhecer, para depois eu colher o resultado disso. Então a gente consegue ir, claro, as pessoas são diferentes, alguns são mais impulsivos, né? E acabam saindo, né, da vaga e depois até voltam muitos, né? Falam, olha, né, eu achei que seria assim, foi assado, mas pensando bem aqui era bom, e aí vai para uma outra oportunidade, para uma outra empresa, mas a gente consegue dosar isso, né, mostrando que precisa construir esse profissional que ele quer ser e que não precisa ter pressa, ele precisa ter a dedicação, não é a velocidade, é realmente se dedicar e aproveitar de todas as oportunidades que surgem para ele. Emerson, tem a questão dos conflitos de gerações. Sim. Então, muitas vezes a gente até pensa, a pessoa mais velha não vai ter paciência para receber ali um jovem, adolescente, que você vai ter que explicar tudo, que você não dá para você pedir uma coisa e ele já vai te trazer, você vai precisar ensinar um processo para ele, tem que ter paciência. Mas também pode ter o inverso, né? Do adolescente jovem falar assim, ai não, é muito ultrapassado, é muito velho para mim. Tem isso? E como lidar com esse conflito? Os conflitos, eles vão surgir em todas as esferas nossas, né? Porque são os nossos interesses, nossas formações, nossos ângulos, pontos de vista, né? Mas também a gente pode preparar o jovem para as gratas surpresas, né? Um exemplo, os jovens, eles são muito habilidosos na tecnologia. Às vezes é aquele gestor que não tem tanta habilidade e ele resolve o problema do gestor. Aí tem a troca. O gestor, ele passa realmente uma segurança para o jovem, de postura ou do conhecimento que ele tem da área, e o jovem também coloca para ele isso, esse novo olhar. Porque o jovem, que Nelane falou, é muito rápido, busca soluções de uma forma assim que a gente, nossa, já conseguiu, e soluções criativas. Então, o conflito ele pode ocorrer mesmo, né? Acontece mesmo, mas a gente olhar para ele que ele aconteceu e como que a gente pode solucionar. Né? E a ideia é essa mesmo, que o jovem aprendiz, ele também tenha a voz, que ele tenha uma comunicação assertiva e ele aprenda com o gestor dele também. Que ele tenha esse momento de pausa, de respirar e até respondendo que me tocou na outra pergunta, que eu acho que o exemplo também dos outros aprendizes quando são efetivados. Aí eles param e olham, nossa, a pessoa foi efetivada, ela seguiu carreira. Eu acho que o exemplo é muito importante para ele, esse referencial, sabe? Do que a outra pessoa, quais foram os passos, né? E por ele estar em uma política pública, que ele tem, vamos dizer assim, uma jornada um pouco reduzida, ele consegue projetar o tempo dele livre para coisas que sejam significativas para ele. Quando eu falo de significativa, habilidades técnicas, estudo, faculdade, curso técnico, e também lazer, sabe? Segunda a sexta no Jovem Aprendiz, final de semana consegue descansar, consegue passear, final da noite consegue fazer um exercício, ou no começo da manhã, são campos importantes que o jovem hoje em dia ele olha muito para isso, qualidade de vida também. Qual o impacto desse programa que vocês já perceberam na vida das pessoas? Tem a questão financeira, né, a questão econômica, social, do indivíduo mesmo, desenvolvimento, a carreira, mas... Então, me dá um pouquinho assim do que vocês já perceberam, se quiserem trazer até exemplos, né, de pessoas que tiveram essa mudança ou estavam naquele contexto, né, num contexto mais vulnerável e por conta de tudo isso conseguiram dar uma volta por cima. São muitos, viu, Priscila? Assim, a gente ficaria aqui vários dias falando, né? Mas vou trazer um mais recente, assim, em Salvador, uma sala muito numerosa, reunião com as famílias, com os pais. Eu confesso para você que eu não estava preparada para aquele momento. Nós estávamos falando com todos os pais de aprendizes que tinham começado naquela semana. Aliás, estavam terminando esse período inicial, que são 11 dias no CIE de capacitação, e é o momento que eles vão para a empresa. Então, nós chamamos a família para conversar sobre esse momento, para pedir o apoio da família, uma observação muito próxima dos pais,
para auxiliá-lo nesse momento, porque eles ficam muito ansiosos. Durante 11 dias nós conversamos sobre esse momento, então eles ficam ansiosos. E nessa reunião nós falamos sobre a contratação, sobre postura, sobre vestuário, né, para ele ter o estilo dele, mas respeitando o ambiente, observando como aquela empresa, qual a política daquela empresa. E aí uma mãe levantou a mão, pediu para falar, e ela começou a chorar. Falou, olha, eu agradeço muito, meu filho estava com medicação, em depressão, eu já estava desesperada, sem saber o que fazer. E eu vi uma mudança tão grande no meu filho, porque nesses 10 dias, ele gosta de vir, é o lugar onde ele vem com prazer, ele está muito ansioso para esse momento, ele está muito feliz só de ter recebido o Vale Transporte, o Vale Refeição, e ele já está saindo da medicação, ele está reduzindo a medicação. Meu filho é outra pessoa, vocês salvaram meu filho. E eu não esperava isso em tão pouco tempo. A gente vê isso acontecer ao longo do contrato, né? Do programa em si. Em 11 dias, falei, meu Deus, e aí de repente, Priscila, vários pais e mães começaram a falar, cada um das suas experiências, de notar diferenças no seu filho, de levantar sozinho, né? Então antes ela tinha que chamar para ir para a escola, não, ele levanta sozinho, de preparar a sua roupa, de cuidar da sua alimentação, de já falar sobre o que vai fazer com o salário, planos interessantes para o estudo, para ajudar na casa. Então são impactos para a vida dele e para todo mundo que está ao redor desse jovem, porque ele influencia essas relações, né? Então, os pais, a família, sentem-se seguros quando eles estão nesse caminho. Então, são impactos, assim, para o nosso país, que tem uma desigualdade social tão grande, a gente não pode abrir mão de uma política pública dessa. E não importa qual é a situação dessa família, desse bairro, dessa empresa, porque todo mundo ganha. Mesmo o jovem que não é tão vulnerável assim, ele ganha, porque ele começa de uma maneira adequada, orientada, né? Então são muitos impactos que eu poderia falar. Esse me marcou muito, assim, sair de lá muito mexida. E falei, nossa, que bom que eu trabalho com isso. E ainda ganho, né, para ouvir esse tipo de coisa. Verdade, legal. Eu acho que é um dos cases que eu trago do SBET, que eu trago para minha vida, né? Eu comecei no SBET como instrutor de aprendizagem, né? E o ciclo formativo, um exemplo, o módulo Matemática para o Mundo do Trabalho. Uma das minhas primeiras turmas, na sexta-feira, uma turma que estava iniciando o processo de aprendizagem, aquela coisa maravilhosa, né? E eu estava aprendendo ainda, né? Aí fui logo com a disciplina de Matemática para o Mundo do Trabalho, né? Aí você faz todo o ciclo, né? E você escutar de um jovem, numa sexta-feira, quase 6 horas da tarde, muito obrigado. Eu vim de um contexto traumático de ensino médio e hoje eu entendi regra de 3, eu entendo o raciocínio lógico e principalmente o que isso é importante para a minha vida. Hoje a jovem, ela saiu do programa de aprendizagem porque ela era de um arco que ela se encontrou em outras questões, hoje ela está na área da saúde, ela fez o vestibular, está cursando, e é uma coisa que é importante, né? Qualquer prova que você vai fazer de vestibular, cálculo de medicamento e tal, usa a regra de 3, coisas básicas. Então, para mim, é um case de sucesso que eu trago para a minha vida. Uma coisa, assim, que da sala de capacitação para a formação do jovem. Bom, quero agradecer, então, a participação aqui dos meus convidados, essa troca que foi tão bacana, né? E principalmente incentivar aí você que é jovem, adolescente, a fazer parte desse programa e você, pai, mãe, também incentivar seus filhos para evoluir, né? Acho que não é só a questão de ir trabalhar, mas é a questão da evolução também. Agradeço a participação aqui comigo, Elaine Bancalá, que é gerente de aprendizagem do CIEE. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, né? Eu fico muito feliz, como eu falei no início, agora eu saio melhor do que entrei. E eu quero falar com as empresas, as pessoas que conseguem dar oportunidade. Nós temos muitos jovens no nosso país. Só no CIE nós temos mais de 1.700.000 jovens esperando uma oportunidade. Ansiosos por serem inseridos nesse mundo do trabalho, poder contribuir efetivamente. Isso vai auxiliar a formação desse jovem, como nós falamos aqui, isso vai auxiliar o ambiente da empresa, isso vai auxiliar os negócios e a gente vai ter um país mais igual e um país mais
rico, né, tanto na questão social quanto na questão financeira, em vários aspectos. Então, eu convido vocês, jovens, a fazer parte disso, as famílias, como a Priscila falou, mas principalmente as empresas, porque eles precisam de oportunidades. Obrigada. Eu também agradeço Emerson Amaral de Souza, que é orientador pedagógico do SBET, São Paulo. Obrigada. Obrigado pelo convite, pela troca. Eu acho que esse espaço é um espaço muito importante para a gente trazer informação para o jovem, para a família, para as empresas, para os empresários, que realmente potencializem isso, entendam que o jovem aprendiz, ele é uma força, é uma potência, quando eles são bem orientados, bem acompanhados em todo o processo, eles vão trazer um resultado. E eu faço um apelo também pela política pública, que entendam que o jovem sempre vai estar no ciclo de aprendizagem, né? É muito importante pensar nisso. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.